Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Vamos voltar aqui para a ideia do temor. Eu acredito que devemos temer as consequências de não obedecer a Deus e não ter medo da sua pessoa. Mas a reverência que temos para com Ele é que esse Deus que é amor, que é a fonte de toda bondade, de toda misericórdia, Ele também é um Deus justo. O temor é parte daquilo que Deus espera de nós. E Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Isso nos ajuda a nos conduzir de forma correta. Em segundo lugar, vamos falar aqui a respeito de andar em seus caminhos. O que significa isso? Essa ideia de caminho pressupõe um trilho pré-estabelecido, é o caminho de Deus, definido por Ele. Muitas vezes a palavra de Deus vai se referir, né, a pessoas que erraram, a pessoas que pecaram, falando de gente que escolheu o seu próprio caminho. Isaías 65:2, por exemplo, diz isso: todo dia estende as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Né? Quando Deus fala dos próprios pensamentos, Ele está dizendo, eles escolheram o seu próprio caminho, e esse caminho não é bom. Em outras palavras, Deus está dizendo que o homem rebelde escolheu o seu próprio trilho. No entanto, ao longo de toda a Escritura, Deus vai enfatizando essa questão do caminho. Gênesis 18:19, Deus fala a respeito de Abraão, o pai da fé, e diz, porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene aos seus filhos e aos filhos depois dele, né, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quando entendemos que Deus estabeleceu um padrão, aliás, a gente precisa entender que desde a antiga aliança, o Velho Testamento, aquilo que se manifestaria em Cristo já recebia esse tipo de adjetivo como uma referência ao caminho, não só a alegoria, mas até o adjetivo. Isaías, que é considerado o mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento, que mais falou a respeito da vinda e da obra de Cristo, ele diz no capítulo 35, no versículo 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo seja um tolo, outra versão diz um louco, não se perderá. Isaías 30:21, e quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Quando a gente chega à Nova Aliança, essa terminologia começa a ser empregada pelo próprio Cristo. João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo se apresentou como caminho. O que hoje nós chamamos de cristianismo, uma referência à expressão coletiva da nossa fé, no início era chamado de o caminho. Deixa eu só mencionar alguns textos para você. Em Atos 16:7, quando Paulo e Silas estão pregando em Filipos, uma mulher se dirige a eles dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Essa expressão ela é largamente usada, né, e empregada no livro de Atos. Em Atos 18:25, quando a Bíblia fala a respeito de Apolo, um pregador, diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Então, essa expressão ela vai sendo usada várias vezes e também a simbologia que se aplica a ela. Em Efésios 4:17, o apóstolo Paulo diz, não mais andeis como andam os gentios. O que ele quer dizer com não andar como andam os gentios? Ele não está falando da ginga, do balanço do corpo, ele está falando do caminho que se escolhe, porque essa ideia sempre foi entendida e compreendida. Alguém que abraça o Evangelho não deve trilhar mais o seu próprio caminho, ele deve andar nos caminhos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Isso de novo nos remete a um entendimento de obediência e de cumprir aquilo que o Senhor predeterminou, estabeleceu para o homem desde o início, né? Aliás, eu acho muito interessante quando a gente mexe nesse assunto de obediência, entender o quão forte é a expectativa de Deus a respeito desse assunto. E daqui a pouco, quando a gente falar sobre guardar os mandamentos, a gente dá uma arrematada final falando de obediência. Vamos mexer na questão de amor e serviço. Pastor, a gente não poderia desdobrar, assim como o senhor falou do temor como um dos aspectos da obediência, de andar nos caminhos do Senhor como outro. Não dá para desdobrar amor e serviço? Dá. Mas também dá para tratar deles juntos, né? Até porque a forma como amar e servir de todo o coração e alma é apresentado, me parece que a intenção é comunicar muito mais uma união do amor e serviço do que só tratá-los de forma separada. Outro dia alguém me perguntou, pastor, é possível servir a Deus sem amá-lo? Eu falei, mas falei, é impossível amá-lo sem servi-lo. E a pessoa ficou me olhando e falou, nunca pensei nisso. Falei, bom, vamos pela primeira frase, que é possível servi-lo sem amá-lo.
carta à igreja de Éfeso no Apocalipse. Em Apocalipse 2:2, o Senhor começa falando com essa igreja, né? Assim, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Eu gosto de brincar que aqui tem uma progressão. Obras fala de gente ativa que trabalhava, mas labor é quando você começa a entrar no nível de intensidade e cansaço. Agora, perseverança é aquele modo que de vez em quando nós estamos botando pilha nos nossos pastores, nos nossos líderes, que é sangue nos olhos, faca no dente, né? É quando você, com ou sem vontade, com ou sem inspiração, você põe tudo de você naquela disposição de serviço. Eles tinham uma alta performance, mas nos versículos 4 e 5, nós vemos o Senhor falando, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a performance de serviço, de trabalho estava alta, a paixão estava lá embaixo, no chão, no chinelo. O que é que Deus acaba dizendo para esse anjo, para o mensageiro dessa igreja? Ele disse, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro. O que significa o candeeiro? No capítulo 1 de Apocalipse, João tem uma visão e ele vê 7 estrelas e 7 candeeiros. E o anjo explica, as 7 estrelas são os 7 anjos ou mensageiros das igrejas da Ásia. Os 7 candeeiros são as igrejas. O simbolismo do candeeiro era o da igreja. Agora Deus está falando com o anjo, com o mensageiro. Se você não arrepender, eu tiro o seu candeeiro. Em outras palavras, Deus está dizendo, a igreja que eu confiei aos teus cuidados, eu vou tirar de você e vou pegar de volta. O que é que Deus está dizendo? Se você não vai fazer o trabalho que você está fazendo, movido pelo amor, por paixão para comigo, Deus está dizendo, eu dispenso você do serviço. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não quero o serviço pelo serviço. Ou o seu serviço é uma expressão do seu amor para comigo, ou eu dispenso o seu serviço. Por outro lado, em João 21, dos versículos 15 a 17, onde Jesus pergunta por 3 vezes ao apóstolo Pedro, tu me amas? Em cada uma delas, Pedro sinaliza, responde positivamente, tu sabes que eu te amo. O que é que o Senhor diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, está dizendo, se você me ama, vamos manter isso não só na declaração, no nível verbal, mas vamos demonstrar isso, Pedro, com trabalho, vamos demonstrar isso com serviço. Então me parece que o critério de entrada para quem vai servir no ministério, trabalhar para Jesus, é que tem que amar. E a exigência para a saída é se faltar amor. Portanto, nós não podemos mero e simplesmente olhar para isso e dizer os assuntos estão desconectados. Mas embora seja possível servir sem amar, é impossível amar sem servir. O serviço deveria ser uma expressão do nosso amor. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, eu não tenho a obrigação de trabalhar? Tem, mas não deveria trabalhar só com senso de obrigação. Deveria fazer isso com senso de prazer. Então vamos falar da obrigação sendo cumprida com senso de prazer? Há poucos meses atrás, Kelly e eu completamos 25 anos de casado. E tem uma ordem divina que rege o meu casamento, né? A minha responsabilidade, o meu papel como marido. A Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. É um imperativo, é uma ordem. Deus não está dando uma sugestão, não é um hashtag fica a dica. Deus não está dizendo, ó, se um dia desse você estiver de bom humor, se a coisa estiver fácil, se tua mulher não estiver dando trabalho, se você puder amá-la, beleza, fico te devendo uma. É uma ordem. E se é uma ordem, nós precisamos entendê-la como tal. O que significa a disposição de amar não é mero sentimento espontâneo, é uma decisão. Então, eu sou obrigado a amar minha mulher. Eu não tenho opção. E não olhe para mim, vocês os maridos, como se fosse só eu obrigado, que vocês também são. Vocês solteiros que estão orando para casar, estão orando para entrar dentro da mesma obrigação. Agora é uma obrigação, nenhum de nós vai discutir isso, certo? Agora eu fico pensando, se cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, desses 25 anos, eu dissesse para ela, eu amo você, e quando aquele abrisse um sorriso de satisfação, atropelasse ela dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem opção mesmo. Não tem outra alternativa, só me resta amá-lo, então estamos aqui para cumprir a obrigação. Eu fico imaginando se a gente ainda estaria casado, e se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas pastor, não é essa obrigação? É. E ela não sabe? Sabe. Então qual o problema de falar da obrigação? O problema é que ela não espere que eu ame apenas com senso de obrigação. Se eu apenas cumprir o senso de obrigação, eu estou dizendo que o Deus que mandou é importante, mas eu estou dizendo para ela, mesmo que não verbalmente, que ela não é importante. Agora, quando eu olho para ela e digo, eu sou obrigado a te amar,
mas você me inspira a fazer isso. Você nunca fez com que isso fosse um fardo ou um peso. Você torna a minha obrigação leve, eu posso cumpri-la com alegria. Eu estou dizendo que não apenas o Deus que me mandou e obedeço é importante, mas que ela tem importância e valor para mim. Agora vamos colocar isso diante de Deus. A gente diz, Senhor, eu vou servir o Senhor só para não me dar mal na eternidade, para não desobedecer e para não ficar sem galardão. Deus espera de mim e de você muito mais do que o senso de obrigação. É lógico que o temor precisa estar lá. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Estou em rota de colisão com a vontade de Deus, em plena desobediência. Ele diz, eu tenho temor a ponto de dizer, ai de mim. Mas Paulo fazia isso só pela obrigação? Ele dizia, não. Para que eu não cumpra só com a obrigação. Ele diz, eu vou além, eu me desdobro, eu me sacrifico mais do que Deus pediu, de olho no galardão e na recompensa, e na mensagem que eu vou declarar a Deus.